A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Catedral Canaã Leste-Oeste. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. Como quem está acompanhando sabe que nós estamos estudando, que já está quase no final desse trimestre, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, certo? Então, hoje, o título da nossa lição, como eu já falei, é a intercessão pelos Efésios, certo? E a lição bíblica em classe, a leitura bíblica em classe, está em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, vamos aqui. Na introdução diz assim: após revelar o mistério oculto, que nós terminamos de estudar, a lição de número 9, e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo, a Igreja de Éfeso. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, Está em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, que Deus pode fazer tudo além do que pensamos ou pedimos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Então, refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Então, temos o dever de interceder uns pelos outros. Intercessão é ficar no lugar do outro, Nós sabemos que quando alguém está passando por uma dificuldade, uma luta, travando uma batalha, nós devemos nos colocar no lugar daquele irmão, apresentar a Deus as suas demandas, as suas causas. E o que nos leva a agir assim é o amor de Deus, derramado no nosso coração. E aí a gente acredita, como Paulo disse, e crê que o Senhor, através da nossa confiança no nosso Deus, nós acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais além do que pensamos ou que pedimos. Então, aqui no primeiro tópico diz assim o título: corroborados com o poder do Espírito. Corroborados é robustecidos, fortalecidos com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Paulo estava aqui fazendo uma oração, intercedendo mais uma vez pela igreja de Éfeso. E aqui no primeiro ponto diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória. O que é isso? As riquezas. Toda essa carta, sempre o apóstolo Paulo está falando sobre as riquezas, As riquezas insondáveis, as riquezas incompreensíveis, as riquezas espirituais que o ser humano não tem como compreender humanamente falando, Porque são sem limite, são ilimitadas, são grandes demais, São riquezas
abundantes para as nossas vidas, né? Então, o apóstolo Paulo aqui apresenta essa oração confiando ou confiado nas riquezas, né, da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que nosso Deus é possuidor de todas as glórias, é dispenseiro das mais ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, a oração de Paulo, ele estava pedindo para que essa igreja de Éfeso fosse o quê? Fortalecida, fosse uma igreja forte, fosse uma igreja que confiasse no Senhor, nas suas promessas, fosse cheia do Espírito Santo, fosse habitada por Cristo, né? A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós. Mas será realmente que Cristo habita em nós? Ou ele é só um convidado passageiro? Por alguns momentos eu preciso dele e eu chamo ele para ficar comigo? Não. Nós somos templo dele. Ele tem que ser um hóspede que viva ali, habite em nós para sempre. Amém? Então, era a oração de Paulo, que a igreja de Éfeso compreendesse o amor de Deus, o amor divino, o amor pleno, né? E tivesse um desenvolvimento espiritual, não ficasse uma igreja paralisada, estática, estagnada, né? A gente está falando de um assunto que é a oração, que muitos crentes não exercem, não tem o exercício, não exerce o exercício da oração, né? Não tem um momento de oração. E nós sabemos que nós não podemos ter vitória sem oração. Nós precisamos, assim como Jesus nos deu o exemplo de orar, nós precisamos orar. A igreja do Senhor precisa de um momento, de ter um lugar reservado para Ele, na sua casa. Quando a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, que nós devemos entrar no nosso quarto, não significa somente o quarto, porque quando fala quarto, fala de um lugar de intimidade, de um lugar reservado, de um lugar particular. Mas você pode ter o seu lugar de oração, o seu jardim secreto, onde você se encontra com o teu Deus, onde você se lança, onde você se humilha, onde você se entrega e conta para Ele os teus mais profundos anseios e segredos, né? Então, no tópico 2 diz assim: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, né? Com poder, seja fortalecida, seja cheia, né? Seja forte, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo não estava dizendo que a igreja de Éfeso não tinha o Espírito Santo. Ele estava pedindo a Deus que ela continuasse, né? Sendo forte, sendo fortalecida pelo poder da oração, que seu homem interior estivesse sempre o que? Cheio da unção, cheio da graça de Deus. Essa petição, como eu disse, não quer dizer que a igreja não tivesse o Espírito Santo, mas que ela fosse todo dia, diariamente, continuamente revigorada com poder e, consequentemente, a sua vida diária, né? Ainda enfatiza em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, vamos ver aqui. Aos Coríntios 16 e 13. Sede vigilantes, permanecei. Paulo pregando a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele diz para eles: sede vigilantes, permanecer firmes na fé,
portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, né? Então, essa era a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, que eles tivessem cada dia mais confiança no Deus deles, né? Que eles não desfalecessem, que eles não enfraquecessem, mas que diariamente eles mantivessem a chama de Deus, a chama do Espírito Santo acesa no interior deles, né? Então, ainda enfatiza Paulo aqui que a única força que habilita o crente a se manter firme vem do Espírito Santo. Nós sabemos que sozinhos a gente não consegue. Aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, escola bíblica é estudo bíblico. Então, a gente tem que passear pela Bíblia. No capítulo 14, no versículo 16 e 17, diz assim: Jesus promete Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá fortalecimento, é Ele que nos dá resistência contra o pecado. Não existe esse crente forte para pecado. Não existe esse crente que tenha força própria nele para vencer pecado, para dizer, eu não caio, fulano caiu, fulano pecou, mas eu não peco, eu não caio, eu sou o bichão, eu sou a bichona. Não existe isso. Nós precisamos estar dependendo do Espírito Santo, que nos ajuda. A palavra de Deus diz que aquele que estiver de pé, vigie. Nós precisamos orar e vigiar, porque o diabo não para de lançar as tentações dele, os pratos mais lindos para nos seduzir. E nós precisamos estar vigilantes e vivendo uma vida de oração. Não se pode vencer a tentação sem ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ter momento de oração, momento a sós com Deus. É a oração que gera comunhão e intimidade com Deus. Como eu posso conhecer a Deus? Como eu posso ter discernimento da palavra? Se a palavra de Deus ela se discerne espiritualmente e não posso compreendê-la naturalmente. Então eu preciso, como Paulo orou pelos Efésios, para que eles fossem sempre cheios do Espírito Santo, que eles estivessem sempre fortalecidos, que eles estivessem sempre revigorados, dia após dia. Se nós não orarmos, a gente enfraquece. A gente não tem força para resistir os vendavais da vida, né? Então, sem o Espírito Santo, não tem como a gente vencer pecado. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá força para perseverar e manter-se afastado do pecado e dizer não à tentação. Aqui no terceiro ponto diz assim, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. E que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Cristo estava, né? Cristo habitava na igreja de Éfeso. Mas Paulo estava orando, né, por eles. Paulo estava intercedendo por eles. Significa aqui que Paulo estava intercedendo por eles para que Cristo habitasse neles, como eu falei no começo, permanentemente. Que Cristo não fosse apenas um convidado passageiro, mas fosse um hóspede permanente, né? Em oposição, ele estava orando, em oposição à habitação temporária, né? Então, o apóstolo Paulo aqui estava orando para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, né? Então, assim, o ensino apostólico confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. É o que eu terminei de falar. Sozinho ninguém tem poder de vencer o pecado. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor diz que a igreja do Senhor, nós vamos ler aqui, Mateus 16 e 18.
diz assim, o Senhor falando para Pedro, ele diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Essa questão aqui, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando que a igreja do Senhor não estava sendo edificada sobre Pedro, mas sobre ele. Pedro é uma lasca de pedra. Pedro é Petros, vem de Petra, que é pedra, um pedaço de rocha. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra principal, né? Nós já estudamos sobre isso também. Ele é a pedra angular de esquina do edifício, né? Do alicerce. Ele é a base. Em cima dele, essa pedra principal, a rocha principal, a rocha que não vacila, a igreja do Senhor foi levantada. Né? Se tirar essa base, se tirar essa pedra, tudo vai por água abaixo. Então não tem como a igreja ser vencedora se não estiver fundamentada nesta palavra, alicerçada nesta palavra, edificados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? Então aqui no segundo tópico diz assim, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Né? Nós sabemos que o versículo textual da Bíblia Sagrada é João 13,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então o amor é a mensagem central, né, do Evangelho de Jesus Cristo. E um dos propósitos também da oração do apóstolo Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Cristo. Aqui no primeiro ponto diz assim, amor, a virtude, né? Virtude é a qualidade cristã. Nas Escrituras, o amor é uma qualidade, é um atributo divino, é um atributo que vem de Deus, é um atributo de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está escrito na carta do evangelista, a primeira carta de João. O evangelista João, capítulo 4, versículo 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se esvaziou da sua glória. Filipenses, apóstolo Paulo pega nos Filipenses, capítulo 2, né, que nós temos que ter ali o exemplo de Cristo para as nossas vidas. Né? Ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, sendo Deus não usurpou ser Deus, né? Mas ele veio e entregou-se em obediência a Deus, como homem ele foi à cruz. Então, ele se entregou para o resgate da humanidade. Foi por amor. Tem uma canção antiga, da minha pré-adolescência, muito linda, que outros cantores louvavam, mas eu conheci através da Denise Cardoso. Né? Como eu já falei uma vez, que ela era a minha cantora principal, meu primeiro LP, né? O bolachão, que meu pai me deu. Foi da Denise, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. E o título daquele LP, que eu nunca vou esquecer, era simplesmente Amor. Né? E a canção principal era Se isto não for amor, o oceano secou. É linda essa canção, procurem ouvi-la, certo? Então foi por amor, né, que se entregou, Jesus se entregou pela humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Está em Mateus, capítulo 22 e 40, aquela passagem quando Jesus foi questionado, para eu não adulterar aqui o negócio, nós vamos ler Mateus 22 e 40. Se isto não for amor, o céu não é real.
tudo perde o valor se isto não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava com amor. Não lembro mais. 22:40 diz assim. Mas vamos ler a partir do versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo o que ele fizera, sempre eles estavam experimentando o mestre, querendo pegar Jesus em alguma coisa errada. E eles, sabendo que Jesus tinha feito calar os saduceus, e se você quiser saber tudo, você lê o capítulo todo, 22, reuniram-se num conselho para tentar pegar Jesus novamente em alguma coisa. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, tudo procede do amor, né? O sinal dos discípulos de Cristo, né? Aqui também ele está falando sobre o amor, né? Jesus Cristo se entregou pela humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas, como nós já lemos. É o sinal dos discípulos de Cristo, João 13:35. Os discípulos de Jesus têm que ter amor no coração. João 1 João, gente, é lá no final da Bíblia, 1 João 13:35. Desculpa, estou trocando o negócio. É Evangelho de João mesmo, viu? Capítulo 13, é porque tem outras referências aqui no 1 João. É João, capítulo 13 e versículo 35. O amor de Deus na vida dos discípulos do Senhor. Então diz assim: Nisto conhecereis todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Se eu professo ser discípulo de Jesus, se eu professo ser crente, seguidora de Jesus, cumpridora da palavra de Deus, eu preciso ter o amor de Deus no meu coração. E o amor de Deus não é simplesmente um sentimento. O amor de Deus tem que ter atitude, né? O amor de Deus é atitude, é comportamento. Então, também o amor é a prova da filiação de Deus. 1 João, agora é 1 João, capítulo 4, 1 João, fica no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, é filho de Deus. Aquele no versículo 8 diz: que não ama, não conhece a Deus. Então não adianta eu pregar, né, como diz 1 Coríntios capítulo 13, sobre o amor, nós vamos ver depois. Eu falar em nome de Deus, eu professar, eu testemunhar, eu evangelizar, eu cantar. Se meu coração não tem amor, se meu coração é cheio de rancor, é cheio de mágoa, de ódio, de amargura, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Eu não posso dizer que conheço a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz que o diabo, ele treme diante da palavra de Deus, porque ele conhece toda a profecia, mas nem por isso ele se converte.
Mas ele treme, sabe por quê que ele treme? Porque ele sabe que esta palavra é fiel e verdadeira. E toda ela tem se cumprido. E chegará um momento que se cumprirá, o momento também que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. É por isso que o diabo treme, né? Então, no versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. E amor não é viver de ti. Como eu terminei de dizer, amor é um comportamento de cristão, de discípulo do Senhor. Amor é atitude no nosso dia a dia. São as nossas atitudes que demonstram que eu tenho amor. O amor de Deus, né? O amor é o maior de todas as virtudes. O amor é o princípio que norteia o fruto do Espírito, está lá em Gálatas, né? O amor é o fruto do Espírito Santo em nós. Então, Paulo estava intercedendo a Deus para que a igreja de Éfeso, os crentes de Efésios, fossem cheios do Espírito Santo, fortalecidos dia após dia, revigorados, não vivesse aquela vida de crente estático, inerte, morto. Tem um monte de crente assim. Tudo ele já está morrendo, ele vive anêmico espiritualmente. Ele não tem força para nada, porque ele não é fortalecido na força do poder do Senhor. Na palavra de Deus, na oração, no jejum, na intimidade com o Senhor. Muitos são cheios de tantas coisas, de novelas, de séries, de filmes, de jogos. E quando os vendavais batem, quem é que eles vão procurar? Eles vão procurar os crentes que oram. Eles vão procurar os crentes que vivem fortalecidos dia após dia na palavra, no jejum, na oração. Mas isso é para todo crente, né? Então o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, seja alicerçados no amor. Aqui no segundo ponto, do segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, né? Nós começamos, Paulo, fazendo essa oração, pedindo a Deus que a igreja de Éfeso fosse cheia do Espírito Santo, robusta, fortalecida, corroborada, né? Como ele diz. E que ele fosse a habitação de Cristo, que cada crente tivesse Cristo ali, nele, permanente, né? O apóstolo clama para que a igreja, possa também praticar o amor de Deus, compreender esse amor, né? E exercer. Né? E a expressão aqui que ele usa agora, arraigados e fundados em amor, compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. É o que a gente lembra logo. Né? Que esses crentes, ele roga a Deus que eles sejam arraigados. A gente lembra logo de uma planta bem enraizada na terra, né? As nossas raízes têm que estar enraizadas, sabe em que solo? O Senhor Jesus Cristo, né? E fundados. Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso alicerce? Jesus Cristo, que é a nossa rocha, né? Como mostra, por exemplo, do homem que fez a sua casa na rocha, na pedra, e o que fez a sua casa na areia, o insensato. Nós, crentes que temos intimidade com o Senhor, né? Aquele crente que escolhe viver uma vida de oração, aquele crente que, como Paulo orou, é um intercessor também pelo próximo, que se coloca no lugar do seu irmão que está sofrendo, que está padecendo, que está angustiado, que está desesperado. Né? É um crente arraigado na terra, suas raízes são bem fincadas, né? A sua casa é feita na rocha, sopram os ventos da dificuldade, mas ele está ali, na rocha, na pedra angular que é Cristo. E ele, João 15, né, nós vemos ali o Senhor Jesus mostrando a sua igreja ali como João 15, a videira verdadeira. Vamos ver aqui. A videira e os ramos. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta,
E todo ramo, todo galho que dá fruto, ele poda, ele limpa para que produza muitos frutos mais. Nós já estamos limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. No 5 diz assim, eu sou a videira, nós somos os ramos, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, glória a Deus. Então, diz aqui, Paulo compara os santos como uma planta bem enraizada, uma casa bem alicerçada. Ele indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação. Por causa disso, o apóstolo insiste para que a igreja de Éfeso compreenda de qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Deus. O amor de Deus é infinito, né? Que excede o entendimento humano. Não tem como a gente entender qual a largura, qual a profundidade, qual o comprimento do amor de Deus. Não tem como a gente compreender isso humanamente falando. Somente o Espírito Santo pode nos dar esse entendimento, como deu a Paulo, né? E indica, como eu terminei de dizer, a lógica humana não pode medir, não pode mensurar o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem tamanho, não tem como nós medirmos o amor que Ele tem por nós, né? Tem uma canção da Ana Paula Valadão que diz: Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que nos alcançou? Que amor é esse que me alcançou, que te alcançou, sem a gente merecer, gente? Ninguém é merecedor desse amor. Nada que nós venhamos fazer, praticar, nenhuma boa obra nos faz merecedor desse amor de Deus, que entregou o seu Filho por nós, que nos arrastou do charco de lodo, como diz Davi, né? Charco de lodo significa que a gente vive uma vida em desequilíbrio com a vontade de Deus. Não tem como você ficar firme no chão de lodo, você escorrega, sua vida é totalmente desequilibrada, totalmente desvairada, mas Cristo, através do Calvário, nos alcançou pelo grande amor de Deus, né? Aqui no terceiro ponto do segundo tópico ainda diz assim: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito Santo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, o apóstolo Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ele estava preocupado, ele queria que aquela igreja de Éfeso entendesse, compreendesse o tamanho do amor de Deus, do amor de Cristo, né? E aqui a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama. E que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João 4, vamos lá para João novamente, 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim, mais uma vez, naquele capítulo que a gente leu, mas foi até o versículo 8, agora nós vamos para o 10 e o 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, nós nem o conhecíamos, nós éramos gentios e estávamos longe dele, né?
Nós éramos estrangeiros, forasteiros, nem povo nós éramos. Em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação, como entrega, como sacrifício pelos nossos pecados. E no versículo 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, então nós também devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Glória a Deus. Eu fui amado sem merecer. Eu fui perdoado sem merecer. Ele me amou e continua me amando. Me perdoou e continua me perdoando. E quem sou eu? Que tantas vezes não quero liberar o perdão para o meu irmão, que me magoa, que me fere, que não quero amar, que não quero olhar, que não quero cuidar, que não quero interceder. Meu Deus, tem misericórdia de nós, essa humanidade, né? Então, como eu já li, a ênfase recai em que Cristo nos amou, nos ama. Meu Deus, Cristo nos ama. Cristo nos suporta. Cristo é longânimo conosco. E o que é que a gente quer ser, minha gente? O irmão me feriu, eu não quero mais paz com ele, eu não quero amizade com ele. Se eu passar por ele, eu dou rabisaca, eu viro a cara. Para onde eu estou caminhando? Qual o céu que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Perdendo o meu tempo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Não podemos, não tem condição. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então João, como nós lemos 4:10, diz: conhecereis que sois meus discípulos se amarem uns aos outros. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim, 8:26. A intercessão pelo Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como convém orar, meus irmãos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E no 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Na palavra de Deus não tem ensinando como a gente orar, uma posição certa para orar. Isso não é um dogma, não precisa ser dogmatizado. Eu não sei se é essa palavra certa. Você pode orar de joelho, você pode orar em pé. Os judeus eles oravam em pé porque na época deles os pagãos oravam de joelho. Mas orar de joelho significa submissão, humilhação. A nossa oração também não precisa de palavras elaboradas, de um português. Senhor, tem pessoas que vão orar, que eles escolhem, bendito Deus e tal, parece mais uma mantra, uma reza. A palavra de Deus diz que a nossa oração não deve ser de vãs repetições, né? Muitas vezes a gente não tem um foco, você tem que ter algo definido pelo que você vai pedir a Deus, pelo que você vai orar. Você tem que chegar diante de Deus com algo definido. Senhor, o que é que eu vou orar? Eu vou buscar por aquilo, eu vou clamar por aquela causa, eu vou bater, eu vou pedir, eu vou procurar, e a promessa é que eu vou receber, a porta vai se abrir, eu vou encontrar. Paulo diz aqui que o nosso Deus faz além daquilo que eu peço, daquilo que eu imagino, daquilo que passa na minha cabeça.
Porque lá em Isaías capítulo 55, o profeta diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu, os caminhos do Senhor são mais altos do que o meu. O nosso Deus é ilimitado, as riquezas da sua glória podem fazer abundantemente, responder às nossas orações, às nossas petições, além do que a gente possa imaginar. Então vamos orar, vamos pedir com confiança, vamos pedir com fé por aquela causa que para a gente não tem solução. Mas o nosso Deus, Ele vai fazer abundantemente além do que a gente está pedindo. E o Espírito Santo é que nos ensina a orar. É Ele que pega, ele pega aquela oração que eu faço, que eu não sei como convém orar. Ele traduz ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele leva ao Pai, Ele leva da forma correta, Ele que sonda os corações, Ele leva a minha oração de uma forma compreensível ao Pai, de uma forma que eu não sei falar. Então, é necessário a gente orar, é necessidade, o crente precisa orar, né? Então, como ele diz aqui, ainda no final do terceiro ponto, o crente, o ser humano com esforço humano não pode atingir essa meta somente com a ajuda do Espírito Santo. Ele pode compreender o amor de Deus, ele pode exercer esse amor de Deus para aquela pessoa que ele não consegue humanamente. Como orar por alguém que te maltrata, como orar e abençoar a vida de alguém que você sabe que age de forma injusta, incorreta contra você, que fala mal de você, que lhe maltrata com palavras duras. Humanamente falando não dá. É o Espírito Santo que habita em nós que nos capacita a exercer esse amor de Deus, né? Então aqui no terceiro ponto, no terceiro tópico para a gente encerrar, diz assim: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja de Éfeso, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A gente nunca deve esquecer de agradecer. A gente esquece, gente. Quantas coisas o Senhor já tem feito por nós, quantas maravilhas, quantas causas resolvidas. E a gente pede, mas depois esquece de agradecer. E aqui no primeiro ponto diz a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude, a grandeza do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, além do que pensamos ou pedimos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Que coisa boa é isso, né? Tudo aquilo que está aqui dentro, tudo que eu anseio, tudo que eu desejo, é pequeno diante do poder, da grandeza, da magnitude do Deus que nós servimos, que pode fazer infinitamente além do que a gente pensa. Quer dizer que a nossa mente é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos humanas, porque se nós, a nossa mente humana, ela é incapaz de alcançar o tamanho das riquezas espirituais, das bênçãos divinas. Então Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Tudo que está prometido para nós, tudo que a gente lê, tudo que a gente medita, tudo quando a gente está lendo as promessas, que as lágrimas caem, que a gente chora, não subiu ao coração do homem, né? Não, nós não temos entendimento, a dimensão, nós não temos como medir as coisas que Deus preparou para nós. Vale a pena a gente permanecer fiel. Vale a pena ser crente. Vale a pena sofrer como o apóstolo Paulo sofreu, perseguições, açoites, cativeiros, prisões, angústias, dores, tristezas. Vale a pena ser fiel.
Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, né? Como eu li Isaías 55, que assim como a chuva e a neve desce lá do céu, molha e rega a terra para dar frutos, assim são os pensamentos do Senhor, mais altos do que os meus e os teus. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis para mim e para você são impossíveis de dimensionar. Eu tenho vontade de chorar quando eu fico meditando nesse grande amor de Deus, nas riquezas insondáveis que o Senhor tem para cada um de nós, né? A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para nós além das mais corajosas orações. Oh glória! 1 Reis capítulo 3, versículos 5 ao 14, é aquela história do rei Salomão, né? Quando o Senhor se encontra com Salomão ali em Gibeão, acho que é em Gibeão, e o Senhor conversa com Salomão, o Senhor pergunta a ele o que ele quer, né? E Salomão pede a Deus sabedoria para conduzir aquele povo, o qual ele agora era líder, ele era rei. E o Senhor se agrada do pedido de Salomão, ele pede sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero inteligência, entendimento para saber guiar este povo. E o Senhor diz para Salomão, já que tu não me pediste longevidade, riquezas, é a morte dos teus inimigos, eu vou te dar o que tu está me pedindo e muito além. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como ninguém daquela época teve. E ele disse que ninguém mais teria a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão. E além da sabedoria, do pedido atendido, daquela oração ousada que ele fez ao Senhor, o Senhor deu muito mais, como nós estamos lendo, infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. O Senhor deu longevidade, o Senhor deu riqueza, o Senhor colocou por terra seus inimigos. Aquele homem foi conhecido por todas as nações. Que nós possamos fazer orações ousadas. Que nós possamos chegar diante do trono do Senhor e fazer orações ousadas. Fazer orações com ousadia. Pai, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pai, eu quero ser usado como os apóstolos foram usados. Então, amados irmãos, para nós concluirmos aqui no segundo ponto do terceiro tópico, Paulo convida a igreja para a adoração, né? Paulo encerra esse capítulo convidando a igreja à adoração a Deus. E ele diz aqui, além de todas as bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor do Senhor Deus, que é o possuidor de tamanhas bênçãos. Então, todas as bênçãos que nós falamos aqui, tudo que o Senhor fez, as suas muitíssimas riquezas conferidas à igreja, a grandeza do seu poder, a infinitude do seu amor, todas as suas bênçãos, que não tem como a mente humana compreender, tudo isso procede do Senhor e nós devemos adorá-lo, agradecê-lo, né? Porque Ele é o possuidor, Ele é o detentor de todas as riquezas espirituais, tudo procede do divino. E no terceiro ponto, a glória devida a Deus, né? Diz assim, a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então a igreja, ela tem que render glórias a Deus através do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz em nosso favor, né? Então, tudo é tributado ao Senhor, todo ato de glorificação. Você foi chamado, você como igreja do Senhor foi levantado para adorar a Deus. Então, para glorificá-lo em todo o tempo. E para concluirmos essa ousada intercessão de Paulo, nessa oração pela igreja de Éfeso, ele fez 4 pedidos. Ele pediu fortalecimento a Deus para a igreja, para que a igreja vivesse constantemente fortalecida, revigorada no poder, no fogo do Espírito Santo, né? Que ela vivesse, tivesse a plena presença do Senhor todos os dias, constantemente, não se afastasse do Senhor, mas vivesse uma vida de plena intimidade com o Senhor e exercesse o amor de Deus pela humanidade.
E nós sabemos que se você ama a Deus sobre todas as coisas, consequentemente você vai amar o seu próximo. E o contínuo crescimento espiritual, não ficar aquela igreja, como eu já falei, estática, né, estátua, inerte, mas buscando sempre se aprofundar mais na intimidade com o Senhor através da oração, para ter essa vida fortalecida, viver um crescimento perseverante na presença do Senhor, até encontrar a perfeição. E durante todo esse processo do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, né, nós devemos ser perseverantes, nós devemos glorificá-lo e tributar a Ele a glória devida, todo dia, todo instante, através do louvor das nossas vidas. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, de entender, meu Senhor amado, que nós também, como Paulo foi intercessor da igreja de Éfeso, nós também precisamos, Senhor, ser intercessores da tua obra, intercessor do nosso próximo, tributar a Ti a glória todos os dias, ser gratos a Ti, viver para o louvor da Tua glória, em gratidão pelas riquezas insondáveis, incompreensíveis, as quais o Senhor tem para a sua igreja. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigada, Senhor. Um abraço, irmãos. Paz, Senhor.